Vamos falar sobre processos participativos de gestão pública. O processo de democratização vivenciado pelo nosso país, pelo Brasil, após a década de 80, alterou a configuração dos processos de gestão pública. Então, lá em 1980, já escrevi a nossa lei na cabeça. Já ia escrever, gente, as leis. Em 1980, ele deu início, alterou, na verdade, o processo de gestão pública. E aí, inúmeras organizações surgem nesse contexto de desenvolvimento da cidadania, como, por exemplo, as organizações sociais, as associações, os movimentos, os conselhos, os fóruns, tudo isso. Então, tudo isso faz parte desse processo participativo de gestão pública. Então, veio de um processo vivenciado, de uma democratização vivenciada pelo Brasil após a década de 1980. Então, ele configurou ali, alterou a configuração dos processos de gestão pública. Então, surgiram outros através desse contexto e convém destacar que o conceito de participação social é um conceito mais amplo, que é o conceito de controle social. Conceitualmente, participação social está relacionada à capacidade de influência dos indivíduos na organização de uma sociedade. Então, o que a gente tem aí? Convém destacar que esse é uma participação social, é um conceito mais amplo, que está relacionado com a capacidade de influência dos indivíduos na organização da sociedade. Tá? Já o conceito de controle social é definido o quê? Como meio de compartilhar entre o Estado e a sociedade. Então, a gente tem aí o Estado e a sociedade, o poder decisório acerca das políticas públicas como instrumento de expressão e divulgação da democracia e da cidadania. Logo, pode ocorrer desde a criação, a execução, a fiscalização das políticas públicas. Então, a gente tem aí no controle social Estado e sociedade, igual ele fala ali, o poder decisório acerca das políticas públicas, poder decisório. E aí, como instrumento de expressão, vou botar aqui embaixo desse, expressão e divulgação da democracia. Tá? Logo, pode ocorrer desde a criação, a execução e a fiscalização das políticas públicas, tá bom? O controle social, ele tem quais funções, gente? Quando a gente fala a primeira, função política, deixa eu botar separadinho para vocês. Que se expressa pela participação de segmentos da sociedade civil em processos decisórios. Processos decisórios, tá? De promoção da transparência e do acompanhamento da gestão pública. Então, na função política, o que a gente tem? Nesse controle social, que se expressa pela participação de segmentos da sociedade civil em processos decisórios de promoção de transparência e do acompanhamento da gestão pública. Função jurídica.
que está nessa função? Se faz presente ao funcionar como elemento de defesa dos interesses individuais e coletivos e dos aspectos de legalidade da gestão pública, conforme previsto no ordenamento jurídico da legislação vigente. Então, vocês vão colocar nessa função política, a gente botou processo decisório, na função jurídica vocês vão colocar defesa de quê? Interesses individuais. E dos aspectos de legalidade da gestão pública. Então, a gente tem essas funções, além da função social também, que está relacionada ao controle . Função social, o que seria? Assegurar ou ampliar os direitos sociais aos cidadãos ou aquelas comunidades antes excluídas desses direitos, né? Que não tem ali o direito da sua função social. Manifesta-se quando estimulam-se os cidadãos ao aprendizado da cidadania e a serem sujeitos ativos. Então, quando você tem noção, lembra lá no início, acho que foi a nossa primeira aula, quando você tem noção da política, você começa a cobrar. Quando você tem noção e não se interessa, para você é indiferente o que está acontecendo ali. Então, a função social, ampliar o quê? Os direitos sociais. A gente só cobra aquilo que a gente entende, né? Que a gente sabe. Então, ampliou os direitos sociais. Como que ele faz isso? Estimulando ali a pessoa a buscar o aprendizado da cidadania e também serem sujeitos ativos.